Ela, esclerose lateral amiotrófica, é o tema do Prevê Saúde. A esclerose lateral amiotrófica, ela, é a doença rara que motivou o desafio do balde de gelo, campanha que desafiou personalidades do mundo todo a jogarem um balde de água gelada na cabeça para chamar a atenção sobre o problema. De caráter progressivo, a ela afeta os neurônios responsáveis pelos movimentos do corpo e causa perda do controle muscular sem interferir na capacidade cognitiva do indivíduo. No Brasil, a estimativa é de que 15 mil pessoas têm esclerose lateral amiotrófica. Para falar sobre o assunto, o convidado é o médico neurologista Dr. Leonardo Medeiros, formado pela Faculdade de Medicina de Marília, com residência médica em neurologia também pela FAMEMA. Dr. Leonardo é especialista em transtorno do movimento pela Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo. O programa também vai contar com a participação do radialista Fabiano Fernandes, que há 5 anos começou a desenvolver os sintomas da esclerose lateral amiotrófica. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Leonardo aqui no nosso estúdio. Ele que gentilmente aceitou o convite para poder falar sobre esta doença e também a presença do Fabiano Fernandes, que também gentilmente aceitou o nosso convite e pôde estar aqui para falar um pouquinho do que é essa doença, como ele descobriu, como ele trata isso, que é importantíssimo para o nosso telespectador. Então, muito obrigado pela presença dos dois. E já para iniciar o programa, eu gostaria que o Dr. Leonardo falasse um pouquinho a respeito da esclerose lateral amiotrófica. Novamente, obrigado por ter o convite. Obrigado pelo Fabiano também ter vindo para poder conversar, falar um pouquinho da experiência, da doença, o que acontece. Então vamos lá, o que é esclerose lateral amiotrófica? Vamos definir o nome. Esclerose é um termo médico que significa endurecimento ou cicatriz. Lateral, por quê? Porque pega um neurônio que fica lateralmente na medula. E a amiotrófica é uma definição que mostra uma atrofia, que é qualquer coisa que fica menor, tá? E a amiotrófica seria músculo. Então, é uma doença que tem uma degeneração, que o neurônio fica mais duro, tá? Que pega também a parte muscular secundariamente, que levando à atrofia. Então, o que seria? É uma doença que a gente chama de doença do neurônio motor. É uma doença que acomete o neurônio que faz os movimentos, exclusiva dele. Por que acontece isso? A gente ainda não sabe, não tem nenhuma explicação que demonstre o porquê que está acontecendo essa degeneração. Mas por algum motivo, essas células começam a degenerar, elas começam a morrer. E começa a aparecer o quadro clínico do paciente, que é a fraqueza, que vai evoluindo depois nas fases mais tardias da doença. Essa doença se tornou muito mais conhecida nos últimos tempos por esta campanha que envolveu aí a grande mídia, várias personalidades tomando aquele banho de água gelada, com água com gelo. Por que houve essa mobilização somente agora, doutor? Então, foi algo interessante. Foi um jogador de beisebol lá dos Estados Unidos que decidiu brincar com um amigo e colocou na internet, que a pessoa doava, fazia uma doação para o estudo da esclerose lateral e acabava jogando balde de gelo em si também. Ficou famoso, muitos artistas americanos fizeram semelhante, fizeram a doação e acabou o mundo inteiro fazendo também essa brincadeira. No Brasil, vários artistas demonstraram e o mais importante que seria disso daí é o quê? Mostrar que existe a ela, que é uma doença que precisa ser estudada, precisa ser reconhecida, principalmente pelos órgãos públicos, tá, que vão ajudar no tratamento, e também para doação, para campanhas, para estudo melhor dessa doença. O Fabiano, ele, pela uma conversa prévia que nós tivemos, ele falou que teve os primeiros sintomas por volta de 2009, 2010, né, Fabiano? Foi isso, doutor. E a partir de 2011 ele teve um diagnóstico preciso. Como foi isso, Fabiano? Eu comecei a sentir o meu pé direito sem força, né, caído em relação ao esquerdo, principalmente quando eu estava deitado. Eu via que eu não conseguia trazer o meu pé direito para cima, né? Mas eu não dei muita importância para isso, né? Nem imaginava de problemas neurológicos, sem um AVC, sem
uma queda que prejudicasse a medula, pudesse prejudicar o movimento, né? Achei que fosse alguma coisa ortopédica mesmo. Então eu demorei para procurar um médico. O primeiro médico que eu procurei foi um ortopedista especialista em pé, que me encaminhou para um ortopedista de coluna e um neurologista. Fizeram uns exames e não constataram nada. Depois eu fui encaminhado para um neurocirurgião e fiz uma ressonância do cérebro, também não teve nenhuma alteração. E aí eu fui encaminhado para Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, onde foi me dado o diagnóstico no final de 2011, o diagnóstico da esclerose lateral. E a partir daí, o diagnóstico em si é muito sombrio, é muito tenebroso mesmo, porque o prognóstico da doença é de tempo de vida curto, de atrofiamento da deglutição, da respiração. Então você se perde no pensamento, a sua cabeça acaba virando um buraco negro, né? Porque você só vê isso, você só consegue pensar no prognóstico da doença, que é um encerramento da vida de forma abrupta. Embora essa doença seja uma forma de tortura, vamos dizer assim, que ela vai matando aos poucos, né? Ela também te dá, por esse caminhar mais lento dela, a chance de desenvolver mais o seu intelecto. Você acaba ficando, digamos, mais inteligente para poder perceber como é a vida. O que realmente a vida representa para todo mundo, e quem não tem nenhum problema, geralmente não enxerga dessa maneira. Então eu consigo hoje ver, através dessa doença, valorizar tudo. A família, o ar, o balançar de uma árvore. Eu consigo fazer tudo isso com o ensinamento que essa doença trouxe. Sem dúvida nenhuma, acaba mudando o foco, o pensamento e acaba dando valores a coisas muitas vezes pequenas que no dia a dia a gente passa batido e acaba não vendo. Mas também existem pessoas que estão com esta doença há 20, 30 anos. Nós estávamos conversando há pouco aqui, eu e o Leonardo, e ele me falou de um grande cientista americano que está há 40 anos com essa doença. Ele foi diagnosticado aos 20 anos, ele está com 60, né? Um dos maiores gênios do século XX, que é o Stephen Hawking. Stephen Hawking, ele foi diagnosticado com 21 anos de idade. Hoje ele tem 72 anos. Isso eu não sabia. Então são 51 anos de evolução. De evolução. Hoje ele não se movimenta, não fala. Ele tem a cabeça, ele perdeu a força dos músculos do pescoço e da face. Então ele fica deitado assim, mas ele tem um sintetizador que ele consegue conversar. Foi instalado um sintetizador através da traqueostomia dele, e ele consegue conversar com as pessoas e conseguiu mudar o mundo da ciência, né? Então, esta evolução é uma evolução que varia muito de pessoa para pessoa, do tratamento que se faz. O diagnóstico de precisão, Dr. Leonardo, é através de uma ressonância magnética? Então, no caso do Fabiano, no começo realmente é muito difícil, não é fácil o diagnóstico, porque ele só tinha uma localização, que era o pé caído. Com a evolução da doença fica mais fácil o diagnóstico. Contudo, não é a ressonância. A ressonância, ela descarta outras coisas, então, como por exemplo um tumor, outras doenças, ok? Contudo, o diagnóstico é basicamente a parte clínica, eletroneuromiográfica e às vezes até um anátomo patológico, fazer uma biópsia do local da medula, que não é possível, senão você vai deixar o paciente também com problemas. Mas o diagnóstico é basicamente clínico. Então seria como o Fabiano falou da evolução.
uma perna dele começou a ficar ruim, a direita, depois evoluiu para outra, depois vai para o outro braço, então, e tem sinais e sintomas de primeiro e segundo neurônio, então, neurônio motor que é acometido, tanto o primeiro quanto o segundo. Então é isso que nós vamos chegar até o diagnóstico. Mas realmente, no começo é muito difícil. É legal falar assim, que a incidência hoje da esclerose lateral é 1 para cada 100 mil, então é uma doença até rara. Então, hoje nós em Bauru, nós estamos com mais ou menos 360 mil pessoas. Então, por ano, pode aparecer de 3 a 4 pacientes. E eles estão rodando igual o Fabiano. Vai para ortopedista, neurocirurgião, até chegar ao médico especializado, que é o neuroclínico, que ele contou que foi um colega que pensou no diagnóstico e encaminhou até para Ribeirão. Certo. A partir do momento, Fabiano, que você tinha o diagnóstico, qual foi o próximo passo? Como tratar? Como lidar com isso tudo? Os passos seguintes ao diagnóstico é procurar uma equipe multidisciplinar de saúde, porque a doença ela tem um acometimento geral, então nós precisamos de um nutricionista, de psicólogos, de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Então eu já fui encaminhado a Sorri de Bauru, quem faz o meu acompanhamento, e também tenho pessoas que me auxiliam em casa. Eu fui obrigado, pela evolução da doença, a ter uma cuidadora comigo agora e também profissionais que vão até a minha casa para fazer os procedimentos de fonoaudiologia, de psicologia também. Doutor Leonardo, muda muito o prognóstico desta doença ou muda muito a evolução se a pessoa não tratar? Vamos lá. Primeiro, comentando o que o Fabiano acabou de dizer, é importantíssima a equipe multidisciplinar. Graças a Deus o Fabiano teve essa condição, mas muitos pacientes que estão na rede básica não conseguem. A gente caminha para fisioterapia, não consegue. Fonoaudiologia, também não. Então, chegando o paciente a várias vezes aspirar, na hora que vai comer, ir para o pulmão a comida. Então, essa equipe multidisciplinar, às vezes, é muito mais importante do que a pessoa em si do médico, ok? Então, até eu vi a reportagem do Fabiano, onde a fisioterapeuta dele estava fazendo atividade com ele. Isso é fantástico, é importantíssimo, que ajuda muito, além de melhorar a qualidade de vida do Fabiano, melhora o prognóstico dele. Então, voltando à sua pergunta, que é bastante interessante. Tem remédios hoje que ajudam? Tem, tá? Eles, assim, não curam, infelizmente, ainda não tem nenhuma cura. Tem várias pesquisas, vários trials, que são ensaios clínicos com várias medicações. Estamos conversando, que o Fabiano também é um estudioso da doença, ele até comentou alguns estudos. Então, assim, estudo tem, pessoas querendo a tratamento, a cura, também tem. Hoje nós temos poucos remédios que ajudam nesse sentido, não sei se o Fabiano está usando, um deles é o Riluzol, tá, que o SUS também oferece, que ajuda um pouquinho no prognóstico do paciente. Outras medicações, como o tamoxifeno, que é para câncer de mama, também ajuda no paciente com esclerose lateral. E outras, então a L-carnitina, que é um aminoácido que ajuda bastante. Tá? Mas o mais importante é o que o Fabiano falou, eu coloco, a equipe multidisciplinar. Então nós temos que abrir os olhos das autoridades. Nós estamos agora em campanha política, eu acho que isso é importantíssimo, saber para quem votar, então, essa campanha do balde de gelo, mostrar que essa doença é importante, que precisa ter uma equipe multidisciplinar para dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Isso é importantíssimo. E eu, como médico, além do paciente, é claro, tenho muita dificuldade para achar isso. Hoje, graças a Deus, em Bauru temos a Sorri. Só que a Sorri é uma instituição para 360 mil habitantes em Bauru, fora da região. Então, muitos pacientes, não só com ela, mas como doença de Parkinson e outras, eu acabo encaminhando para lá, porque sei que é um serviço de excelência. Mas é um lugar só. Outras cidades menores não têm o que o Fabiano tem, infelizmente. Infelizmente mesmo. Existe alguma possibilidade de que o indivíduo, iniciando o tratamento com esses medicamentos, junto com a equipe multidisciplinar, vá desaparecendo esses sintomas ou vão regredindo esse tipo de sintomas que apresenta a doença? Excelente pergunta, doutor. Assim, infelizmente, ainda como eu disse, não tem cura,
tá? A gente pode melhorar muito a qualidade de vida. Agora eu te pergunto uma coisa, que doença na medicina tem cura? São poucas, infelizmente. Então a gente vê um paciente com asma não tem cura. Diabetes, que todo mundo tem. Reumatismo. Hipertensão arterial. Então são doenças assim, que melhoram muito, o paciente tem que colaborar, mas não tem cura. Então assim, não é. E tem estudos, tem vários estudos, felizmente, para estudando essa doença, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença complicada, que abala muito o paciente. Então acho assim, o médico tem que estar junto? Tem, apoiando o paciente, falando como melhorar, dando um carinho, que até o Fabiano comentou aqui, que houve um impacto no diagnóstico. Então tem que demonstrar um carinho, tem que ter uma empatia. Eu acho que isso é importante para o médico também e demonstrar também que tem várias empresas grandes, farmacêuticas estudando. Tá? Até uma empresa que o nosso colega trabalha tem vários estudos nesse sentido, para tentar tratar a esclerose lateral amiotrófica. Então hoje não temos ainda a cura, mas quem sabe amanhã. Acho que isso é uma esperança. Só comentando também o que o Fabiano comentou, de ver a vida com outros olhos. Não sei se o Fabiano já chegou a ouvir falar desse senhor, que em 1995, ele era um filósofo, sociólogo, chamado Morris, que lá nos Estados Unidos chegou a ver. Não. Tem um filme chamado A Última Grande Lição. E é um sociólogo que teve a doença. E é o que o Fabiano falou, ele aprendeu a viver melhor. Tá? Ele falou, não me entreguei. Cada dia que eu acordava, para mim, era um dia especial, uma vontade de viver. Então, a gente vê várias pessoas que não têm uma doença grave igual o Fabiano e estão se entregando. E o Fabiano, a gente vê uma pessoa aqui forte do nosso lado, que dá energia. Todo mundo que fala do Fabiano fala que é uma pessoa maravilhosa. Tá? Eu não conheço, estou conhecendo agora, mas há 8 meses um colega fala que é uma pessoa fantástica. Então, isso que é legal também. Eu acho que ter uma alegria na vida, não perder as esperanças. Certo. Fabiano, na sua família tem alguém que já teve esse tipo de sintoma e talvez não tivesse nem diagnosticado há tempos atrás a doença, ou você conhece alguém que tem um diagnóstico preciso dessa doença na sua família? Não, até em poucos dias atrás eu não tinha essa informação. Eu achava que eu era um caso único na família. Mas o meu avô, ele morreu muito novo, com a idade que eu tenho hoje. Mas eles moravam em fazendas, isso há 60 anos atrás. A minha avó não sabe dizer o que ele tinha, mas ele tinha fraqueza. Então, eles contavam que ele ia até a farmácia tomar injeção de vitamina, né? Suponho que seja a vitamina E, né? Mas aí ele foi internado em Campinas, mas não foi dado um diagnóstico, mas percebe-se pela evolução, né? Fraqueza e tudo mais, dá a impressão de ser um outro caso na família, embora não confirmado. É porque alguns trabalhos mostram que tem realmente um fundo aí genético, alguma coisa familiar, não sabe se aonde, mas tem alguma coisa, não tem, doutor? Então, 90% dos casos são esporádicos, tá? O que eu quero dizer? Não está relacionado à familiar. De apenas 10%, que é alterações em algumas partes do DNA. Contudo, acredita-se que o paciente tem alguma alteração genética e precisa ter um gatilho para desenvolver aquela doença. Tem alguns trabalhos que falam que não é nenhuma doença, é uma síndrome, que o paciente começa a ter vários fatores estressores, então um estresse oxidativo, alguma toxina no ambiente que não sabemos o que é ainda, que vai lesionar vai ativar esse gene defeituoso e vai começar a ter a destruição do neurônio motor. Contudo, é tudo teoria, não se sabe exatamente o que está acontecendo, tá? Tem um caso interessante que tem uma ilha perto lá do Japão, que é nas Ilhas Marianas, é a maior que tem, que é a ilha de Guam, que teve durante uma década, vários casos diagnosticados com esclerose lateral. Foram estudar e alguns estudiosos viram um aminoácido que tinha na comida, que eles faziam farinha com a comida, comia desse aminoácido,
Contudo, uns estudiosos falaram que quando lavava a farinha melhorava. Contudo, eles também viram que teve um 15º congresso, acho que de doença do neurônio motor, de neuromuscular, perdão, um cientista mostrou que as fezes não as fezes, mas o morcego tinha esse aminoácido e lá eles comiam esse morcego. Então, acredito que a toxina lá dessa proteína pode ter causado, aminoácido, pode ter causado esclerose lateral naquela população. Contudo, no nosso meio, esse aminoácido não tem. Então, acredito que provavelmente tem uma toxina no ambiente. Pode ser que seja o gatilho que leva ao início da doença. Certo. Você falou que é esporádico, mas e aquela pessoa que tem um parente com essa doença? Ele deve fazer algum exame? Tem alguma maneira para ele já iniciar algum tipo de tratamento ou não precisa isso? Eu acredito que não. Não tem, infelizmente, não tem nenhum teste genético, algum exame que fala você vai ter ou não vai ter. Tá? Então, não é interessante. Tá. Eu acho que assim, desculpa interromper, ao mínimo sinal de fraqueza, alguma coisa assim, aparecer algum sintoma clínico, aí sim é importante procurar um neurologista. Contudo, infelizmente ainda não tem nenhum teste genético que mostre, você vai ter doença do neurônio motor ou não. Certo. Nós falamos que essa é uma doença basicamente motora. Ela pega tanto o primeiro quanto o segundo neurônio, o neurônio que sai lá do cérebro, liga até a medula e o da medula até o músculo. E a parte intelectual das pessoas acometidas dessa doença? Não altera nada? Então, tem vários trabalhos mostrando que o cognitivo está normal. Olha o Stephen Hawking, um dos maiores gênios do século XX. Ele foi responsável pela teoria do Big Bang. O Fabiano também, aqui podemos conversar com ele. Então, tem muitos trabalhos mostrando que o cognitivo não é afetado. Em alguns pacientes pode até acometer, mas a maior parte dos pacientes não tem o cognitivo alterado. Tem um professor lá em São Paulo, que ele foi o fundador de uma instituição que é séria, que é a ABRELA, que é a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, que é o Dr. Acari, que ele falou que teve vários pacientes que escreveram um livro, tá, depois que já estava com dificuldade para escrever mesmo, ou com a boca, ou falando para a pessoa, escreveram um livro, e pintaram, começaram a fazer pintura, que eles não sabiam antes e depois começou a fazer pintura. Eu acho que é um modo também de ver a vida de outro modo, a gente crescer como ser humano também, nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, o dia a dia nosso, por ser extremamente corrido, a gente passa a não valorizar essas pequenas coisas que o Fabiano estava dizendo, o balançar de uma árvore, você vê o sol nascer, muitas vezes ter a condição de ver o sol se pôr. Quantas vezes a gente vê isso num ano? Né? Eu ainda trabalho muito cedo e quando eu estou saindo de casa às 6 e pouco da manhã eu consigo ver o sol nascer. Mas o sol se pôr eu não consigo ver de jeito nenhum. Eu estou trancado numa sala a maioria das vezes e realmente a gente passa muitas vezes a dar um valor. Quando você sai de férias, você fala, puxa vida, quanto tempo eu não faço determinadas coisas, eu não vejo realmente uma árvore balançar. Né? O dia a dia nosso acaba nos abstraindo dessas pequenas coisas e que são coisas de um extremo valor, que são importantíssimas. Fabiano, nós sabemos que você também se tornou um pesquisador aí dessa doença. O que você tem visto aí nos últimos tempos a respeito da doença? Eu tenho pesquisado muito e na internet você acha muita coisa, né? Boa e também ruim. Então eu tomo cuidado para fazer uma seleção, né? E nessas pesquisas eu cheguei até a uma instituição de Israel que está eles já estão fazendo a fase 1/2 de ensaios clínicos com células-tronco mesenquimais. É esse o termo, né? Eles estão fazendo já, partindo para a fase 3. A fase 3 já é aberta a um maior número de pacientes e já pode ser distribuído. Mas isso, e quando eles falam um tempo curto, para a medicina demora 5, 10 anos, né? Para os pacientes acaba sendo um tempo muito longo. Nos Estados Unidos, essa empresa também está aguardando apenas a aprovação do FDA, né, o órgão regulador da saúde dos Estados Unidos,
para poder fazer os ensaios também em solo americano. E eu já entrei em contato com todas essas instituições para poder me inscrever como um possível candidato ao não tratamento, à pesquisa, né? Entrar como um cobaio, vamos dizer assim, né? É difícil em outros países por não morar no país e eles não teriam um controle do paciente. Fui informar, todos me trataram com o maior respeito, o maior carinho, retornaram aos meus e-mails e, por uma felicidade, a USP de São Paulo, a Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, começou a partir de 2010 a fazer pesquisas com célula-tronco. E no dia 21 de junho desse ano, eles deflagraram projeto Ela Brasil, chefiado pelo Dr. Gerson Chad. Ele é o professor. O Gerson Chad foi meu professor na Faculdade de Medicina. Olha que bacana escutar isso, depois de 23 anos de formado, você falar do Gerson Chad. O Gerson é contemporâneo lá da nossa faculdade. Nós fomos formados na FAMEMA, em Marília, e o Gerson era nosso professor de anatomia na época. Ele é de Marília. É isso mesmo. E então ele deflagrou essa campanha que tem o intuito, o Ela Brasil, projeto Ela Brasil, de 10 anos. Tem uma série de etapas a serem seguidas. Entre essas etapas é fazer no Brasil os trials com pacientes de esclerose. Ele está fazendo um mapeamento da doença no Brasil. Ele já está fazendo esse mapeamento. Começou com a tentativa de fazer mensurar quantos pacientes foram diagnosticados com ela antes dos 30 anos. Então, ele está fazendo essa campanha para que informem a Faculdade de Medicina da USP os pacientes que tiveram o diagnóstico antes dos 30 anos. E aí ele vai tentar fazer uma estatística de como a doença se prolifera em jovens, em mais velhos, né? E nesse projeto o intuito também é arrecadar fundos governamentais ou privados para que sejam investidos nesse projeto e que eles possam disseminar os centros de pesquisa e de diagnóstico da doença por todo o Brasil. Então esse é o intuito do Dr. Gerson com esse projeto, que eu acho muito importante. De todos os projetos que eu tenho visto, esse é o mais, dá mais entusiasmo em nós pacientes. Eu há algum tempo acompanhei algumas pesquisas da Escola Paulista de Medicina em célula-tronco, na parte oftalmológica. Tem um colega que também é contemporâneo de faculdade, que é quem encabeça isso daí, então li bastante artigo dele a respeito disso. E a Escola Paulista de Medicina também está avançando muito nesta parte de célula-tronco. O senhor acredita, doutor, que uma das saídas aí, até para a cura dessa doença, esteja em célula-tronco? Sim. Assim, quando saiu o Projeto Genoma, em 2000, quando teve a leitura do DNA humano, a esperança era muito grande. Infelizmente, durante os 10 anos, não teve aquele salto que a gente esperava. Mas, com certeza, uma saída é estudo com células-tronco mesmo. Que a célula-tronco, que nem o Fabiano comentou, as células mesenquimais são aquelas que podem se transformar em qualquer célula. Dependendo do estímulo, ela vai se transformar em neurônio e vai tentar recuperar aquele que está lesionado. Tá? É uma saída, assim, muito interessante. O legal que o Fabiano comentou, assim, no nosso país, infelizmente, o governo não investe em pesquisa, não ajuda o investigador a fazer as pesquisas.
Então é complicado. Acho que esse é outro ponto também que a gente tem que brigar para que as nossas faculdades investir em pesquisa, fazer pesquisa para estudar doenças como a esclerose lateral, entre outras também. Então é importantíssimo a gente pensar e batalhar para isso, para aumentar o número de pesquisas também. Bom, eu acredito que nós poderíamos ficar falando aqui 1, 2, 3 horas. Tanto o Dr. Leonardo quanto o Fabiano se dispuseram a vir aqui, e a importância da presença dos dois é realmente mostrar para o nosso telespectador que esta doença muitas vezes começa com um sintoma tão pequeno e tão de difícil diagnóstico no início. Mas se você estiver atento, souber que pode ter uma evolução e iniciar um tratamento precocemente, com certeza a tua qualidade de vida vai ser outra. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. Leonardo, imensamente de agradecer a presença do Fabiano. Tenho certeza que o nosso telespectador teve informações importantes. Se ainda restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar aqui para a TV Prevê. Tenho certeza que tanto o Fabiano quanto o Leonardo terão o maior prazer em respondê-las. Posso dar um último recado só? A respeito da campanha do balde de gelo. Acho que é importante demonstrar o balde de gelo, jogar é brincadeira, tudo bem. Mas lembre-se, a função maior do balde de gelo era a doação. Depois, se vocês puderem disponibilizar, gostaria que colocasse o site da Abrela, que é bastante interessante, e o site tem várias informações lá, e também tem um local para uma conta bancária para fazer a doação, para a gente ajudar também nessa pesquisa. Joia. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. Fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos para mais um Prevê Saúde. Tchau.